Só iniciar. Pronto, então iniciamos aqui a gravação da nossa aula. Vou compartilhar a tela, onde a gente vai fazer aqui a correção da nossa avaliação. As notas de vocês estarão sendo lançadas hoje, tá bom? Essa semana eu tive alguns problemas com o sistema, mas eu acredito que hoje dê certo eu passar todas as notas. Então, no final da tarde, para o início da noite, é provável que as notas de vocês já estejam lá. Eu não sei se todo mundo já tem acesso ao aluno online, mas o aluno online é a maneira pela qual vocês conseguem acompanhar as notas, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, tem alguém falando comigo? Alguém que... o Jacinto aqui me mandando paradas. Beleza? Estão conseguindo enxergar aí de boas? Deixa eu aumentar aqui. Tá dando certo aí, pessoal? Vocês verem? Sim. Sim. Sim? Sim. Então é o seguinte, ó. Na aula de hoje eu vou corrigir só da sexta questão até a 10ª. Por quê, professor? Porque eu não sei se vocês observaram, mas da primeira até a 5ª questão eram questões que vocês já haviam realizado na prova diagnóstica, tá certo? Então não faz sentido eu corrigir novamente, porque já existe um vídeo lá no meu canal onde eu faço a correção dessas 5 questões. Eu posso até mandar para vocês de novo depois. A primeira, ó, que é uma tirinha, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta foram questões que vocês já tinham feito na prova diagnóstica e questões também que a gente já tinha corrigido. Então, é só vocês irem lá no vídeo, eu disponibilizei no YouTube, e vocês encontram a correção dessas 5 questões. Por que eu botei de novo? Porque são conteúdos que vocês precisam fixar eles na cabeça. E eu nem sei se vocês tinham percebido que eu tinha repetido as questões. Perceberam que eu tinha repetido as questões? Alguém percebeu? Eu não. Eu também. Percebi, não. Marrom. Eu percebi. Eu tinha Pois percebido. eram as mesmas questões. Pois é, quem percebeu se deu bem, eu acho, né? Porque eram as mesmas questões, gente, ó, da primeira até a 5ª. Então vamos iniciar aqui a partir da 6ª questão. Aí eu gostaria de uma pessoa para ler aqui a 6ª questão. Alguém poderia ler? Questão de vestibular, hein, gente? Eu posso ler, professor? Pode, arrocha. Sexta. Nenhum homem me fará descer à casa de Hades, contrariando o meu destino. Nenhum homem, afirmo, jamais escapou de seu destino, seja covarde ou bravo, depois de haver nascido. Homero, Ilíada. Hades, na filosofia antiga, designa. É para me ler as alternativas? Sim, pode ler. A. O nome do deus das águas. B. O nome do deus da beleza. C. O nome do deus do mundo subterrâneo e dos mortos. D. O nome do deus da guerra. Beleza, gente. Essa questão é uma questão muito interessante. Porque tem duas formas de você responder essa questão aqui. A primeira forma, que eu acredito que seja a mais fácil, a mais simples, é você saber o que o Hades representa na mitologia grega. Certo? Aí, pessoal, você não precisaria nem ter estudado, né? Se você tivesse assistido aquele filme Hércules, aquele desenho, você saberia. E alguns outros filmes que tem acerca da mitologia grega. Filmes que eu já sugeri para vocês em aulas anteriores. Percy Jackson, Fúria de Titãs e etc, né? Perseu. São filmes que sempre trazem a figura dos deuses
E é muito interessante que vocês assistam esses filmes para que vocês possam expandir o conhecimento de vocês sobre esses temas variados, né? Então, essa era a primeira forma, saber exatamente o que Hades representa na mitologia grega. Se você não soubesse, qual caminho você poderia percorrer para descobrir a resposta? No enunciado. O que é que o enunciado fala? Nenhum homem me fará descer à casa de Hades. A gente só pode descer para onde, pessoal? Parece meio idiota essa pergunta. A gente só pode descer para baixo, não é? Tem como descer para cima? Tem como descer para o céu? O que é que vocês acham? Tem como descer para o céu? Não. Não, porque o céu, teoricamente, se bem que o planeta Terra é um círculo, né? Então a gente pode estar embaixo. Mas, a partir da nossa visão, o céu é em cima. Então a gente só pode descer para baixo. E olha o que a questão fala. Nenhum homem me fará descer à casa de Hades. Ou seja, Hades, ele mora embaixo. Ele mora para baixo. Certo? Nenhum homem afirmo jamais escapou de seu destino, seja covarde ou bravo. Então vamos lá. Letra A. Hades é o nome do deus das águas? Sim ou não? Não. Como é o nome do deus das águas? Alguém sabe? Poseidon. Exatamente. Então, fera, hein? Então, Hades não é o nome do deus das águas. O deus das águas é Poseidon. Letra B. O nome do deus da beleza? Alguém sabe? É Hades? É Hades? Não, né? Não Como é o nome do deus da beleza? Afrodite. Exatamente. Existem mais de 2 deuses que se referem à beleza. Afrodite é uma delas. Mas vocês podem pesquisar que, em relação à beleza, vocês irão encontrar também outros deuses. Tá certo? Eu posso até pesquisar aqui agora. Ó. Deus da beleza na mitologia grega. A internet é boa por isso, né? Ó. Apolo, ele também é considerado deus da beleza. Adonis também é considerado deus da beleza, certo? Então, existem vários deuses que podem ser atribuídos a eles a beleza, mas Afrodite, ela é a mais conhecida. Eu diria que Afrodite e Adonis são os deuses representantes da beleza na Grécia Antiga. Letra C. O nome do Deus do mundo subterrâneo e dos mortos? Sim ou não? Sim. Sim. Hades, pessoal, ele é o nome do Deus do mundo subterrâneo e dos mortos. Hades, para falar a verdade, é como se fosse o Satanás para nós. Entende? Os cristãos, eles pegaram a figura de Hades e transformaram no Satanás, sendo que o mundo dos mortos seria o que? O inferno. Só que para os gregos não existia céu e inferno. Todo mundo que morria ia para o mundo dos mortos. Não importava se a pessoa fez coisas boas ou coisas ruins. Todo mundo que morria ia para o mundo dos mortos. E era um costume da época colocar na boca dos defuntos moedas, porque acreditava-se que lá no mundo dos mortos existia um barqueiro, e esse barqueiro é que fazia a transição, né, das almas para o mundo dos mortos, e era por meio de um rio, né? Então, pessoal, Hades, ele é o nome do deus do mundo subterrâneo e dos mortos. Agora, bem aqui está a chave da compreensão. Ó. O que é que significa dizer que
existe um mundo subterrâneo. Essa palavra subterrâneo significa o quê? Embaixo da terra. Alguém sabe? Embaixo da terra. Debaixo Então, da ó, terra. se a gente voltar aqui para o enunciado, nenhum homem me fará descer. E aí a gente vê aqui que tem uma alternativa que fala em subterrâneo, então só pode ser essa alternativa, gente. Porque só dá para descer para baixo, como a gente falou. Só dá para descer para o subterrâneo. O mundo dos mortos é no mundo subterrâneo. Então, resposta correta, letra C de coelho. Ok? Letra D, o nome do deus da guerra? Não. O nome do deus da guerra é Ares. Ok? Resposta correta, letra C de casa. Aí, aqui na guerra também, a gente pode considerar Atena como deusa da guerra. Na verdade, ela é a deusa da estratégia militar, né? Enfim, é uma pesquisa que vocês podem fazer à parte, somente para divertimento aí de vocês, né? Sétima questão. Na contemporaneidade, o que é contemporaneidade, pessoal? Vocês sabem? Acho que seria nos tempos atuais. Exatamente. Sempre que vocês ouvirem essa palavra contemporaneidade, nós estamos falando dos nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo agora, no presente. Então, na contemporaneidade, ainda temos um grande número de ferramentas que sintetizam narrativas míticas, certo? Então, os mitos, antigamente, eles eram contados somente no meio da rua, ou somente encenados através de peças de teatro denominadas tragédias, por meio da poesia e tal. Hoje em dia, existem formas diferentes de se repassar essas narrativas míticas. Dentre as citadas abaixo, eu quero saber a que não podemos assinalar como uma dessas ferramentas. Então, os mitos podem ser repassados por meio de muitas ferramentas hoje em dia. Dentre as alternativas, eu quero saber a que a gente não pode repassar os mitos, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. As novelas. Eu posso retratar os mitos através de novelas? Sim ou não? Pode. Sim. Pode. Posso? Sim, posso. Vocês já assistiram aquela novela Mutantes da Record? Ou novela Pai? É uma novela tipo X-Men, só que é uma novela em que os personagens têm superpoderes e tal. Mas eu poderia criar uma novela para retratar a mitologia, com certeza. Letra B. As peças de teatro. Posso retratar os Pode. mitos por meio de uma peça de teatro? Pode. Pode. Tem alguém aqui que já fez alguma peça de teatro, pessoal? Já Eu tive a participou? chance, mas Eu não nunca tive a participei. oportunidade, mas Ajudei eu no queria. cenário. Top, show de bola. Então eu posso sim, eu posso retratar qualquer coisa por meio do teatro, qualquer coisa. Letra C, os telejornais. Não. Posso retratar os mitos por meio dos telejornais? Não. Não. O William Não. Bonner, no Jornal Nacional, chega lá. Boa noite. Estamos aqui para informar que Zeus acaba de lançar um raio na cidade de Martinópolis, em cima da prefeitura. Já imaginou isso? Então, a letra C, ó, dos telejornais. Os telejornais não podem retratar os mitos, porque os telejornais, eles relatam fatos reais. Os mitos, não é que eles sejam falsos, mas os mitos, eles são objetos da crença das pessoas. Os mitos são objetos da fé das pessoas. Os mitos, eles não precisam de comprovação científica. Os mitos
para que eu acredite neles, basta que eu tenha fé. Então, nesse sentido, os telejornais, eles não retratam os mitos. Letra D, os filmes. Posso retratar os mitos por meio dos filmes? Pode. Pode. Sim. Pode sim. Com certeza, né? E é isso que mais acontece. Os mitos, hoje em dia, eles são muito, muito repassados por meio de filmes. Então, a resposta incorreta da sétima questão é a letra C, de coelho, os telejornais. Ok? Será que vocês acertaram, hein, essa? Oitava questão. Alguém poderia ler, pessoal? Oitava questão. Tô com corona doido aqui. Oitava questão. Alguém poderia ler? Narciso foi transformado numa flor Eu e posso, ela pessoal. Pode continuar. Tu lê a próxima. Vai, Arrocha. Narcismo foi transformado numa flor e ela não creditadas propriedades entorpecentes devido à substância química que exalam. Os narcisos plantados nos túmulos simbolizavam a morte apenas como um sono, que floresceria na primavera. O narcisismo, que tem seu nome derivado de narciso, ambos derivam da palavra grega narque, entorpecido, de onde também vem a palavra narcótico. Assim, para os gregos, Narciso simbolizava a variedade e a insensibilidade, pois Narciso era emocionalmente entorpecido às solicitações daqueles que se apaixonaram pela sua beleza. O mito de Narciso parece uma triste história infantil para ensinar as crianças a não serem egoístas, que pensem nos outros. Que não sejam presunçosas, porém encerram uma verdade profunda e atual. Os mitos não são tolos, e por mais que tentássemos dizer que sabemos a moral da história, o mito de Narciso está presente em todos nós. Acerca da importância dos mitos, podemos afirmar corretamente que Pode ler, viu? As alternativas. letra A. O mito de Narciso não serve para a nossa reflexão, já que é uma história, uma fábula. Letra B. Ser narcisista é pensar no outro, enxergar nele uma oportunidade de ser feliz. Letra C. O mito de Narciso nos faz refletir sobre nossa conduta, postura e valores. Letra D. A mitologia em si é algo ruim, pois ilude as pessoas. E aí, gente, vocês marcaram o que nessa questão? Letra C. Letra C. Eu marquei C. Todo mundo marcou C. Vocês estão desenrolados, viu? Vamos lá, ó. Narciso é o nome que é dado a uma flor, né? E faz referência ao mito de Narciso, que a gente comentou na nossa última aula. A palavra narcisismo, né, deriva do grego narque, que significa entorpecido, fica quase hipnotizado. Chamar alguém de narcisista significa dizer que essa pessoa é egoísta, que essa pessoa só pensa nela, que é uma pessoa que não valoriza os outros, certo? Então, os gregos, eles criaram esse mito. Pessoal, só se alguém puder colocar o link da frequência aí novamente, porque tem pessoas que entraram depois, tá bom? Eu agradeço. Então, essa palavra narcisismo, ela indica que uma pessoa não consegue ver as qualidades do próximo, só consegue ver as suas próprias qualidades, certo? Então, os gregos criaram esse mito para tentar explicar a origem do egoísmo, a origem desse sentimento que as pessoas possuem. Então, de acordo com o texto, né, e de acordo com os nossos conhecimentos sobre mitologia, a questão pede que a gente marque a alternativa correta. Então, vamos lá, letra A. O mito de Narciso não serve para a nossa reflexão, já que é uma história, uma fábula. O mito de Narciso é uma fábula, pessoal? Não.
Alguém saberia dizer o que é uma fábula? Mais alguém? Eu acho que é uma história que os animais têm fala e no final tem uma moral. Exatamente, Érica. Você é desenrolada, viu? Uma fábula, pessoal, é uma história onde os personagens são animais, tem personagens animais, né? E esses animais falam. Então, no mito de Narciso, não tem nenhum animal falante, né? Por exemplo, o gato de botas é uma fábula, os três porquinhos. Mas aqui o mito de Narciso não. Ele é uma pessoa, um ser humano que tem uma maldição de não poder ver o seu reflexo. E aí um dia ele vê esse reflexo e ele se apaixona pela sua própria imagem. Então, não tem uma fábula. É história de seres humanos mesmo. Não é a letra A. B. Ser narcisista é pensar no outro, enxergar nele uma oportunidade de ser feliz. E aí, narcisista é isso? Pensar no outro? Não. 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 Pelo contrário, né, gente? Se você quer esculhambar uma pessoa é egoísta, que só pensa nela, chame ela de narcisista, viu? Chame ela de narcisista. Tá certo, Anderson. Bota o celular para carregar aí que de tarde tem aula de novo. Então é o contrário, né? Ser narcisista é não pensar no outro. Letra C. O mito de Narciso nos faz refletir sobre nossa conduta, postura e valores. Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Porque através do mito, a gente aprende que a gente não precisa ser egoísta, que a gente não precisa admirar somente a nossa própria imagem, mas a gente pode admirar também a imagem dos outros, a beleza dos outros, a qualidade dos outros. Eu acho que o mundo fica muito melhor, muito mais amplo, quando a gente reconhece que os outros podem ser bons também naquilo que a gente é bom ou naquilo que a gente não é bom. A gente tem que estar cercado de pessoas que nos acrescentam alguma coisa, né? A gente tem que estar cercado de pessoas que podem nos ajudar em algum momento da nossa vida. Não é querendo se aproveitar das pessoas. Mas se eu posso escolher os meus amigos, eu vou escolher amigos que possam me acrescentar algo, entende? Família é que a gente não escolhe, né? Mas amigo a gente escolhe e pode escolher bem. Então, resposta aqui da oitava, letra C, de coelho. A nona, pessoal, olha só a nona. Quem tinha uma pessoa que queria ler, pode ler a nona. Era eu, pessoal. A Rocha. Crença é o estado psicológico em que o indivíduo detém uma ideia para a verdade ou ainda uma opinião formada ou convicção. Podemos classificar a crença mitológica dos gregos antigos como: letra A, monoteísta; letra B, politeísta; letra C, maniqueísta; ou letra D, helenística. Meu Deus, que nome é esse? Isso. E aí, qual é a correta? Politeísta? Politeísta. Politeísta. O que é que significa essa palavra, pessoal? Politeísta. Porque Que Acreditar acredita em mais de um Deus. Acreditar em várias vezes. Exatamente. Os cristãos, eles são politeístas? Não são monoteísta. monoteístas. Monoteísta. Por quê? Porque eles Porque acreditam crente em só um apenas Deus. um Único ser Deus. Deus. Só acredita em um Deus. Pronto, exatamente. Vocês estão arrasando, hein? Então, ó, monoteísta significa a crença em um só Deus. Professor, Politeísta, pode esse da falar. letra D é o quê? Helenística, isso aí vocês vão estudar só depois. Helenística foi uma filosofia produzida depois da morte de Sócrates. E a palavra maniqueísta
significa a ideia de que no mundo existem duas forças, bem e mal, e essas forças elas estão numa luta constante. Mas isso aí a gente vai estudar só depois, né? Monoteísta significa a crença em um só Deus, e politeísta significa a crença em vários deuses, em mais de um, né? De 2 para frente. Então, os gregos, eles acreditavam em muitos deuses. A gente tem aí pelo menos uns 30 deuses em que eles acreditavam, e é mais, é muito mais. Então, em relação à crença, os gregos, eles são politeístas, acreditam em vários, ok? Você que não sabia disso, a partir de agora está sabendo, ok? Politeísmo, poli significa vários, mono significa um. Então, resposta correta, letra B, de bochecha. Vamos para a 10ª e última questão da nossa provinha, né? Fala o seguinte, alguém poderia ler? Eu posso. A Rocha. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Com relação à mitologia grega, marque a alternativa correta. Pode ler as alternativas. A mitologia grega é uma forma verdadeira de explicar a realidade, baseada em comprovações científicas. Letra B. A mitologia grega é um ramo da filosofia. Letra C. Na mitologia grega existia uma série de deuses como Zeus, Hera, Afrodite, Ártemis, Apolo e etc. Era conhecida como religião politeísta, capaz de explicar de forma alegórica todos os fenômenos naturais e sociais. Letra D. A mitologia grega tem características científicas, pois explica o mundo de maneira racional, buscando a verdade absoluta dos fatos. E aí, meu povo dos primeiros anos, vocês marcaram o que nessa aí, hein? Letra C. Eu marquei a letra C. C. Eu marquei a C. Eu considerei essa questão aí a questão mais difícil da prova, porque tinha algumas pegadinhas, né? Mas vamos lá. Letra A. A mitologia grega é uma forma verdadeira de explicar a realidade. Aí a gente já fica com o pé atrás, né? Baseada em comprovações científicas. Os mitos, pessoal, eles precisam de comprovação científica para que alguém acredite neles. Não. Não. O que é que significa uma comprovação científica? O que é uma comprovação científica? Uma prova concreta por meio da ciência? Uma prova concreta por meio da ciência. Por exemplo, se eu digo, rapaz, essa vacina aí que estão dando, ela não presta. Se eu faço uma afirmação como essa, eu tenho que ter uma base científica. O que é uma base científica? Como a Erika falou, uma prova concreta. Ou seja, a vacina ela tem que ter sido aplicada e os resultados têm que ser negativos para eu poder afirmar isso. Se esse teste não foi feito, eu não posso afirmar, eu não posso provar, eu não posso dizer que as vacinas não prestam, não servem. Agora, na mitologia, não existe a necessidade de comprovação científica. Eu não preciso provar que é Zeus que manda os trovões e raios, não. Não preciso, não. Não preciso provar que é Apolo que puxa o sol. Eu não preciso provar que é Poseidon que faz as ondas do mar. Não preciso provar nada disso. Basta que eu creia. Basta que eu tenha fé. Basta que eu tenha certeza. Então, mitologia e ciência são duas coisas que não se misturam, pessoal. Mitologia e ciência
são duas coisas que não se misturam. Daí, a gente já elimina a letra A e a gente já elimina a letra D de dado. Tá bom? Ah, o cachorro já começou a latir aqui. O cachorro do Satanás. Vamos lá, letra B. A mitologia grega é um ramo da filosofia. Sim ou não? Não. Professor, Não. Por quê? nesse período a filosofia nem existia, não é isso? Exatamente. Matou a charada. Nesse período, pessoal, período mitológico, é um período que a filosofia nem existia. Já vai fazer 2 meses de aula e a gente até agora não estudou filosofia. Até agora a gente só estudou, o que a gente viu de filosofia foi o significado do nome. Mas até no significado do nome tem a presença da mitologia, lá no deus Eros, né? Que significa amor, desejo e tal. Então, mitologia, a gente só está estudando, por quê? Porque a gente precisa conhecer como foi o período em que a filosofia não existia, justamente para entender o porquê dela ter sido criada. Entende? Mas mitologia e filosofia são duas coisas que não têm nada a ver, assim, uma com a outra. Porque a mitologia, pessoal, ela é a certeza da existência dos deuses. A mitologia é a certeza da existência dos heróis. A mitologia é a certeza da existência dos monstros e entidades da natureza, as ninfas e etc. E a filosofia, ao contrário, ela não é certeza. A filosofia, ela nasce da dúvida, ela nasce do questionamento. Então, mitologia e filosofia são duas coisas que também não se misturam. Logo, não é a letra B. Olha a letra C. Na mitologia grega, existia uma série de deuses, como Zeus, Hera, Afrodite, etc. Era conhecida como religião politeísta, capaz de explicar de forma alegórica. O que é a forma alegórica? Através de símbolos, através de histórias, todos os fenômenos naturais e sociais. Resposta correta, letra C, de casa. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Não? Dúvida Beleza? não. Show de bola. Então, pessoal, se não temos dúvidas, a gente encerra aqui a nossa aula. Na parte da tarde, a gente vai ver, não faltem, hein? Vai ser 4 horas, carrega o celular de vocês. Na parte da tarde, a gente vai descobrir, finalmente, como foi que a filosofia surgiu. Como foi que a filosofia surgiu. Como foi que a filosofia nasceu. Né? A gente vai descobrir, vai desvendar essa passagem da mitologia para a filosofia. Essa passagem do período mitológico para o período do surgimento da filosofia. E no final da aula tem uma música para a gente cantar, tá certo? Então, não faltem. Beleza? Um cheiro. A gente se encontra